Vamos orar pelos nossos pequeninos, vamos curvar a nossa fronte, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós te adoramos, ó Deus, te bendizemos. Te louvamos, ó Deus, por nossas famílias dadas pelo Senhor, por aquilo que Tu nos ensinas no dia a dia, no viver em família. Naquilo que Tu queres, tens feito e hás de fazer, Senhor, nas nossas famílias e nas nossas vidas através da família que o Senhor nos concedeu. Nós pedimos a Tua bênção sobre cada família aqui representada, Senhor. O desejo do nosso coração, que seja que a nossa família possa adorar e servir ao Senhor completamente, de todo o coração. Que cada um possa conhecer o amor do Senhor Jesus, demonstrado na cruz do Calvário. Abençoa o Teu povo, abençoa aqueles que nos acompanham, que talvez, ó Deus, por um motivo justo, não puderam estar aqui. Aqueles que estão enfermos, que podem cultuar ao Senhor juntamente com a Tua igreja, ainda que em hospitais, acompanhando e louvando ao Senhor, ouvindo a Tua palavra, entoando louvores e tendo o conforto e o consolo do Senhor. Fala aos nossos corações neste momento, por Tua graça e misericórdia, Senhor. Abençoa os nossos pequeninos, fala ao coração deles, que eles possam crescer numa família saudável, numa família que possa dar graças ao Senhor por ser família e possa adorar e servir ao Senhor. Fala ao coração dos nossos pequeninos. Nós oramos e agradecemos, Pai, por tudo e Te louvando e clamando as Tuas misericórdias, no nome de Jesus e para a glória dEle. Amém, Senhor. Podeis assentar-vos. Se você precisar, o nosso berçário está lá à disposição com a equipe. E o nosso departamento infantil tem se empenhado muito para ensinar a palavra de Deus aos nossos pequeninos. Os menorzinhos estão aprendendo agora à noite sobre o fruto do Espírito. E os maiorzinhos aprendendo as lições sobre os profetas. O que é que os profetas do Antigo Testamento têm a nos ensinar. Eu quero convidar você a voltar ao texto de Romanos, capítulo 16, versículo 3. A palavra de Deus nos diz, Paulo diz lá: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Nós começamos o culto adorando ao Senhor, cantando sobre o amor no lar. Cantamos um hino tão belo, com uma mensagem tão bela. Nós ouvimos o coro adorar ao Senhor e cantar, que pode ser uma família grande ou se pequena for. Se a família for talvez tão pequenininha como esta aqui. Áquila e Priscila, Priscila e Áquila, um casal servindo ao Senhor. Nós cantamos juntos com o grupo de louvor, cantamos família, graças a Deus. Agradecermos a Deus pela família. E assim Deus nos permita, vamos terminar o nosso culto adorando ao Senhor e relembrando o louvor que foi tema deste ano, dos 8 domingos da família, dos 50 dias de oração, e que a gente não deve esquecer o quanto nós precisamos de famílias saudáveis na caminhada da igreja. Adoecemos, todos nós adoecemos. Vírus, problemas, dificuldades, cirurgias e por aí vai. Mas Deus o Senhor Jesus é o médico dos médicos. E Ele disse, sim, Ele não veio para aqueles que eram sãos. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Assim como o Senhor quer trabalhar as nossas famílias, quer fazer das nossas famílias saudáveis, que honrem e glorifiquem ao Senhor. O que pessoas diriam a respeito da nossa família? De como nós temos vivido em família? Inclusive, o cântico, o louvor que o coral entoou, ele diz que famílias cristãs, elas precisam espalhar a luz do Senhor Jesus, para que os vizinhos vejam como nós vivemos. Eles vejam que há algo diferente, e quando eles puderem ouvir a mensagem do Evangelho por nosso intermédio, que eles possam dizer, agora eu descobri o que é que tinha de diferença. Vocês eram diferentes, a gente percebia alguma diferença, minha família percebia diferença na sua família. E aí então se deparam com a realidade dessa diferença. A diferença está em Jesus ser o Senhor da nossa família. Paulo se refere aqui ao casal Áquila e Priscila, Paulo os chama de
meus cooperadores em Cristo Jesus. Áquila e Priscila eram cooperadores no trabalho missionário do apóstolo Paulo, na expansão, na causa do Evangelho. Não é dito se eles tinham filhos ou não tinham filhos. E como casal, com certeza eles constituíam um núcleo familiar, uma pequeníssima família ali estava. E Paulo diz então que eles eram Paulo chama de meus cooperadores em Cristo Jesus. Por tudo que nós podemos ler, irmãos, na Bíblia, nós podemos afirmar que Áquila e Priscila, eles formavam, e eu quero pensar sobre isso nesta noite com vocês, eles formavam uma família abençoadora. E nesta semana, pensando e refletindo um pouco sobre a vida, pesquisando, estudando, orando, pensando, meu Deus, olha como diz o Senhor que é contigo, eu e minha casa, ao Senhor serviremos, de tua palavra não desviaremos. Família saudável devemos ser, pensar nossos dias pra saber viver, aprender com o passado, seguir no presente, esperando o futuro, na promessa de Deus. Foi providência também de Deus, mesmo toda essa perseguição, os cristãos sofrendo perseguição. Éfeso e vai para Corinto, e eles se encontram lá, em Corinto, como cristãos no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia então vai dizer, no versículo 3, que Áquila e Priscila eram da mesma profissão, eles trabalhavam fazendo tendas, eles trabalhavam com couro, Mas o que me chama a atenção, e se você observou bem, é que a Bíblia diz que passou a morar com eles. Veja, não foi Áquila e Priscila que chegaram e disseram, Paulo, a gente está por aqui, daria para a gente morar com você? Não. Foi o contrário. Áquila e Priscila acolheram o apóstolo. Áquila e Priscila receberam a Paulo na sua casa. A Bíblia diz, passou a morar com eles. Paulo foi morar com Áquila e Priscila. Olha o que a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, se você puder abrir, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 13, versículo 2. Hebreus 13, versículo 2. A Bíblia vai nos dizer, Hebreus 13, 2, não negligencieis a hospitalidade. Obrigado, que maravilha. Aqui está embaçado, mas ali está bem mais claro. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Como a hospitalidade era importante, falamos isso hoje pela manhã como uma característica para o presbiterato, pensando no presbítero. Como a hospitalidade era importante. E a Bíblia então vai dizer que nós devemos praticar a hospitalidade. E a Bíblia vai dizer, pois alguns, sem saber, acolheram anjos. Abraão, quando recebeu, e a Bíblia diz que o Senhor, com mais 2 anjos, Abraão acolheu ali anjos, sem o saber, pareciam ser homens normais, ele ofereceu comida a eles, os acolheu ali tranquilamente, como uma manifestação, a teofania, Deus se manifestando por meio do Senhor Jesus Cristo, acredita-se ali, o Senhor ali, com anjos. E é naquele contexto lá de Abraão, recebendo estes, como se fossem homens, praticando a hospitalidade, que a promessa do seu herdeiro foi dada. Que Isaque, então,
foi prometido lá em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. A família, então, aqui de Áquila e Priscila acolheu a Paulo como se fosse um anjo, mas anjo no sentido da palavra grega, como um mensageiro do Senhor, do Senhor. Quem em sua família está se dispondo a acolher? Quem em nossa família está se dispondo a acolher? Talvez para uma refeição que precise, talvez para uma palavra de encorajamento, talvez para orar com aquela pessoa, trazer ela para a sua mesa, partilhar de uma refeição simples, às vezes não precisa de muita coisa. A pessoa às vezes está precisando de gente amiga, para dividir uma conversa, para receber uma oração, para partilhar das lutas, das dificuldades, dos problemas, e de ouvir aquilo que Deus pode fazer em meio a tudo isso, para receber uma oração. Áquila e Priscila, eles nos mostram este valor. Uma família abençoadora é uma família que pratica o acolhimento. É que tem este valor do acolhimento como um valor importantíssimo, como uma família abençoadora. Mas uma família abençoadora, ela não apenas tem como valor o acolhimento. A gente olha para Áquila e Priscila, eles não fizeram só receber, não só acolher. Há pessoas que acolhem até para o mal, para a prática de coisas maléficas, e podem acolher, porque elas querem gente para estarem com elas, na prática do mal. Não foi esse o exemplo deixado aqui por Áquila e Priscila. A Bíblia vai nos mostrar, nesse mesmo capítulo 18 de Atos, no versículo 19, a palavra vai nos mostrar a atitude. Primeiro, a Bíblia vai nos dizer, Atos 18, versículo 8, que este evangelho que estava sendo pregado por Paulo nas sinagogas, por Áquila e Priscila ali na cidade de Corinto, esse evangelho começou a prosperar os corações, as pessoas começaram a ouvir a mensagem do evangelho e elas começaram a crer no Senhor Jesus Cristo. Começaram a crer no Senhor Jesus, e os discípulos, ou seja, os seguidores de Jesus, começaram a crescer, a se multiplicar naquela cidade de Corinto. Atos, capítulo 18, versículo 8, se você puder ler, a Bíblia vai dizer lá, Atos 18, 8, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor. O principal da sinagoga dos judeus, ele creu no Senhor, com toda o quê? A sua casa, a casa de Crispo, a família de Crispo. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Pessoas creram no Senhor Jesus Cristo, entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, e crendo no Senhor Jesus, eles foram então batizados. O evangelho começou a crescer na cidade de Corinto. E então a Bíblia, veja o que a Bíblia nos diz no versículo 19. Eles queriam que Paulo permanecesse ali, mas a Bíblia vai nos dizer no versículo 18 e 19, no capítulo 18, versículo 18 diz, mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto, ele havia feito um voto. E aí a Bíblia vai dizer no versículo 19, chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, Paulo, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Paulo vai deixar Áquila e Priscila lá em Éfeso. E depois, a partir do versículo 21, a Bíblia vai dizer que Paulo partiu a pregar o evangelho em outras cidades. Estava em Éfeso. E depois de pregar em Éfeso, ele para, é como se ele dissesse, Áquila, Priscila, vocês vão ficar aqui, eu preciso prosseguir. Eu preciso ir para outras cidades, e vocês vão ficar aqui, cuidando então destes novos convertidos. Vocês vão cuidar destes aí. Vocês vão ficar aqui em Éfeso. E aí, isso foi providencial. Como Deus estava dirigindo o coração de Paulo.
porque este segundo valor que nós temos aqui de uma família abençoadora, não é que a família pratica apenas o acolhimento. Uma família abençoadora, ela tem um segundo valor, ela pratica o discipulado. Ela faz discípulos do Senhor Jesus Cristo. Ela faz com que pessoas que estão ao seu redor, na sua vizinhança, próximos a ela, possam ouvir de alguma forma a mensagem do Evangelho. Paulo deixou, veja, Paulo trabalhou a vida de Áquila e Priscila quando morou com eles lá em Corinto. Paulo agora vai e deixa Áquila e Priscila em Éfeso. Prega ali em Éfeso e depois Paulo parte e deixa os dois ali, continuando a pregar o Evangelho. E aí veja o que acontece a partir do versículo 24, Atos 18, versículo 24, até o versículo 28. Atos capítulo 18, versículo 24 a 28. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo. Observem bem quem era Apolo. Era um judeu, um homem eloquente, falava muito bem e era poderoso nas Escrituras, conhecia muito bem o Antigo Testamento. Era ele instruído no caminho do Senhor. Ele sabia sobre Jesus e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Não conhecia o que era falado a respeito do batismo com o Espírito Santo. Não conhecia o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falava muito bem a respeito do Antigo Testamento, a respeito do Senhor Jesus Cristo, porque ele conhecia sobre o Messias, era o que se dá a entender. E então a Bíblia diz que ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Agora observem a atitude do casal. Ouvindo, porém, quem? Priscila e Áquila. Quando esse casal ouviu Apolo pregando, a Bíblia diz, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Veja só, irmãos, este era um judeu, a gente vai até o 28, este era um judeu com conhecimento, poderoso, eloquente, falava muito bem, com conhecimento profundo do Antigo Testamento, sim, como judeu, ok, que tinha conhecido o Senhor Jesus, que falava sobre o caminho do Senhor, ou seja, ele creu em Jesus como Messias, mas faltava demais. E Deus foi providencial, fazendo com que Áquila e Priscila, ao ouvi-lo pregar, ao ouvi-lo falar, eles chamaram. O casal chama Apolo para estar com eles. E a Bíblia vai, voltem aí o 26, por favor, a Bíblia vai dizer então, que eles tomaram-no consigo e, observe essa expressão, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Áquila e Priscila têm uma preocupação de explicar algumas coisas que talvez Apolo não estava compreendendo. Com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. E vai explicar ali. Vai falar com mais exatidão. O que ainda estava faltando a Apolo de aprender. Agora pergunto eu a você, com quem Áquila e Priscila aprenderam? Quem é que estava com Áquila e Priscila? Ninguém menos do que Paulo. O que é considerado, senão o maior, um dos maiores pastores e missionários? Foi Paulo que trabalhou a vida de Áquila e Priscila, como tantos outros discípulos que Paulo trabalhou. Paulo trabalhou a vida daquele casal, e esse casal agora estava investindo em outra vida, que era a vida de Apolo. Haviam sido deixados lá em Éfeso, não por acaso, mas pela providência de Deus, e agora estavam abençoando. E olha o fruto a partir do versículo 27. A Bíblia então vai dizer, querendo ele, Apolo, percorrer a região, a Acaia, animaram-no os irmãos, e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, olha agora o que Apolo faz, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. E no versículo 28, então, vai nos dizer a palavra, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Olha o fruto do trabalho de Paulo na vida de Áquila e Priscila, do discipulado.
Olha agora o que Áquila e Priscila fizeram, foram trabalhar a vida de Apolo. E olha agora o que Apolo estava fazendo, trabalhando outras vidas, pregando a outras vidas e levando outras vidas a crerem que o Messias é Jesus, que o Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Percebem como o discipulado estava presente na vida, como fazer discípulos já era algo tão natural na vida da igreja apostólica. Repito, como Paulo trabalhou a vida de Áquila e Priscila, como Áquila e Priscila trabalharam a vida de Apolo, como Apolo agora estava fazendo discípulos do Senhor Jesus Cristo e pregando o Evangelho. Nós precisamos de casas e de famílias abençoadoras desta forma. Famílias abençoadoras que praticam o discipulado. Na sua casa, sim, com os seus filhos, com o seu cônjuge, sim, mas olhe para os seus vizinhos. Olhe para eles. Quantas pessoas que carecem de ouvir, num mundo tão perdido, de meias verdades, de verdades distorcidas, neste mundo que precisa da verdade, que é Jesus. Que grande desafio é que a nossa família seja uma família abençoadora, que pratique o discipulado. Uma família que testemunha a respeito de Jesus e faz discípulos do Senhor Jesus Cristo. Quando você convida o seu vizinho para vir a um culto da igreja, quando você aproveita campanhas, trabalhos, acampamentos, congressos, eventos, para convidar as pessoas e criar uma forma de um elo, mostrando que há algo que elas precisam conhecer, e que este algo é a mensagem do Evangelho, tão profunda, tão poderosa, tão transformadora, Jesus, que cada família precisa do Senhor Jesus Cristo, que cada família precisa. Como você passou a pandemia? Quando nós estávamos naqueles 8 domingos da família, a cada ano que a igreja aqui, no ano passado, esse ano, a cada ano, nós fizemos como casal um propósito de adquirir uma quantidade de livros, pagando, naturalmente, como tantos irmãos aqui, ofertando aquele valor, do valor do livro, e então oferecer a casais e famílias do prédio onde moramos, e orando sobre isso. Senhor, abençoa essa palavra que está sendo semeada. A gente não sabe como é que Deus vai agir, o que Ele vai fazer. A gente sabe de uma coisa, ela não volta vazia. Assim como você, que presenteou pessoas, fazer a sua parte, pedir sabedoria a Deus, pedir criatividade, pedir amor na palavra, aproveitar as oportunidades. Mais recentemente, uma senhora, descendo no elevador, ela parou e disse assim, aquela época da pandemia foi muito marcante. Ela recebeu um livro, agradeceu e disse, todos os dias eu ouvia a mensagem que era postada, porque era gravada uma mensagem pelos pastores. Você deve lembrar, não esqueça da pandemia. E ela disse, era muito confortante, num momento de tanto desespero, num momento de tanta angústia, quando a gente não sabia nada. E ela falou algumas coisas, dizendo sobre isso. Como era confortante ouvir uma palavra num momento de desespero. Se nós queremos ser uma família abençoadora, nós precisamos praticar não só o acolhimento, mas o discipulado. Mas, por último, há um último valor que eu gostaria de compartilhar, olhando para Áquila e Priscila. Uma família abençoadora, ela tem como valor o acolhimento. Uma família abençoadora, ela tem como valor o discipulado. Mas, em último lugar, uma família abençoadora, ela tem o valor de ser igreja. Grave isso. Uma família abençoadora, ela tem o valor de ser igreja. De vez em quando a gente usa a expressão de viver a igreja. A nossa família precisa viver a igreja. É quando nós estamos cultuando, às vezes como pastor, e não estou pregando, estou ali, como está hoje o pastor Luizinho, com Deise, às vezes eu gosto também de estar ao lado da esposa, porque às vezes a esposa fica tão, como que esquecida, largada, é bom estar ali.
É bom ser ministrado, ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, ser igreja, cultuarmos ao Senhor, estarmos nos pequenos grupos, nos grupos de oração nos lares, estarmos servindo ao Senhor em diversos ministérios. Isso é bênção, irmãos, isso é bênção. Compartilhei hoje pela manhã, rapidamente falando, né, de estar num domingo cultuando a Deus, usando a tecnologia só em última instância, só por uma determinação médica, mas eu dizia em casa, só estava eu e ela ali, a gente cultuando, e até, eu vou dizer, até brincar assim, pequei, porque lá no meio do culto eu dizia, que agonia ficar aqui no sofá, cultuando aqui. Antes de começar o culto, ia para a varanda, olhava, eita, o povo chegando, meu Deus, aí bate o pecado da inveja, e depois acabou o culto, dá um tempo, eita, glória a Deus, o povo ainda está lá conversando, vontade de sair correndo, descer, abraçar todo mundo, mas sem poder. Como é bom estarmos aqui. Talvez você que nos acompanha aí hoje, que ficou em casa e podia estar aqui, podia estar adorando ao Senhor. É muito bom quando temos saúde e podemos nos deslocar, e nós precisamos adorar o Senhor com a saúde que Ele nos tem dado, com a vida que Ele nos tem dado. Nós não sabemos o dia de amanhã. Pessoas talvez que estão nos acompanhando, que estão nos hospitais, porque, não duvide, o link é passado para tantas e tantas pessoas. De vez em quando a gente escuta, eu estava no hospital, tive um acidente, estava lá acompanhando os cultos ali. Como foi confortante. Pastor, como foi confortante? Aí eu digo, é você usar a tecnologia para adorar o Senhor e agradecer a Deus por isso. Mas se nós temos saúde, podemos vir, sim, é ser igreja. Olha o que está lá em Romanos capítulo 16, volte ao texto que lemos no começo do culto. Romanos capítulo 16, dos versículos de 3 a 5. Então, este terceiro valor, uma família abençoadora, é uma família que tem o valor de ser igreja, viver a igreja, ser igreja enquanto família. Fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos igreja, várias famílias, somos igreja, valorizarmos isto. Romanos 16, a partir do versículo 3 até o início do versículo 5, diz a Bíblia: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, observem bem, Priscila e Áquila, os quais, pela minha vida, diz Paulo, arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, diz Paulo, mas também todas as igrejas dos gentios. E no versículo 5 diz Paulo, saudai igualmente, olha a expressão que Paulo usa, a igreja que se reúne na casa deles. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Paulo, depois de chamá-los de cooperadores em Cristo Jesus, no versículo 3, depois de chamá-los de cooperadores, Paulo vai dizer, eles arriscaram a cabeça deles, a vida deles. Eles arriscaram, diz Paulo, por minha vida. Eles arriscaram as próprias cabeças. Já parou para pensar nisso? Não se sabe ao certo em que momento foi isso. Se foi lá na perseguição em Corinto, se foi em outra perseguição. Mas o que Paulo está dizendo é, eles arriscaram as suas próprias cabeças por minha vida, diz Paulo. O certo é que eles foram as últimas consequências, em defesa do apóstolo Paulo, preocupados com Paulo, amando a Paulo, como pregador do Evangelho. E Paulo diz, eu lhes agradeço, eu agradeço a eles por isso. Como diz Paulo, a quem honra, honra, a quem respeito, respeito, a quem tributo, tributo. Eu lhes agradeço. Mas Paulo diz, não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Por onde uma igreja era estabelecida no meio dos gentios,
O testemunho da família de Áquila e Priscila era então falado. No meio dos gentios, olha, o evangelho chegou aqui, a um pregador que um casal acolheu. Áquila e Priscila acolheram este pregador dos gentios. Áquila e Priscila arriscaram as suas vidas, colocaram as suas cabeças em risco para salvar a Paulo. Que coisa bonita, que demonstração de amor pela liderança daquele casal, a atitude deles. E o exemplo deles estava passando, por isso que Paulo disse, não só sou eu que agradeço, eu agradeço por eles terem feito isso por mim. Eles colocaram a cabeça deles em risco, por minha causa, por minha vida. Mas não sou eu apenas que agradeço, todas as igrejas dos gentios agradecem por isso. Que coisa bonita, que coisa bela foi o exemplo que estava sendo passado de igreja em igreja como honra a Áquila e Priscila e como encorajamento para que os cristãos pudessem demonstrar amor e respeito para com as suas lideranças. Não eram paredes, mas pessoas. Áquila e Priscila, que faziam deles não as paredes, mas as pessoas. Áquila e Priscila, que faziam deles uma família abençoadora. Nesse contexto de ser igreja, Paulo então vai concluir a sua menção à família de Áquila e Priscila de forma sublime e maravilhosa. Paulo vai dizer no início do versículo 5, Paulo vai dizer aos romanos, escrevendo aos romanos, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Paulo vai dizer, escrevendo aos romanos, saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Como eles viviam a igreja. Como Áquila e Priscila não só praticaram o acolhimento, receberam Paulo, não só praticaram o discipulado, cuidaram de Apolo e de outras pessoas, mas também a casa deles era uma casa-igreja. A família deles era uma família que vivia a igreja do Senhor Jesus Cristo. Principalmente num contexto como a igreja passou até metade do terceiro século, até aproximadamente o ano 250, até 300 anos depois de Cristo, 250, quase 300 anos depois de Cristo, só a partir de 313 que a igreja começou a poder pensar em construir templos. Só no quarto século, depois de Constantino, a partir do ano 313, Teodósio 319, é que a igreja começou a poder construir templos. Não tinha templos. E qual era o lugar de reunião principal? Os lares. Eram as casas. E a casa de Áquila e Priscila recebeu a igreja do Senhor Jesus Cristo. Recebeu a igreja por onde eles passaram. Em Roma, em Éfeso, em Corinto, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Calvino, comentando este versículo, Calvino disse a respeito deste versículo: ele, Paulo, não poderia ter conferido uma honra maior à família deles, de Áquila e Priscila, do que referir-se a ela como uma igreja. Ele, Paulo, não poderia ter conferido uma honra maior à família deles do que referir-se a ela como uma igreja. Tenha prazer em receber a igreja do Senhor na sua casa. Tenha alegria em receber a igreja do Senhor em sua casa. Eu sei que você está tremendo nas bases, você deve estar pensando, meu Deus, se for todo mundo que está aqui hoje lá para casa, tomar um cafezinho, vai acabar com um café que era para o mês todo. Não tem nem como entrar todo mundo, pastor. Mas tem como entrar quando vai um grupo de oração no lar. Tem como entrar quando vai um pequeno grupo, um PG, e é muito gostoso
quando a gente está em reuniões onde a casa fica bem cheinha, onde a sala parece que está vomitando pessoas, não é, para uma varanda, vomitando para a cozinha, para um corredor, tentando encontrar um lugar para acolher todo mundo. Isso é muito gostoso. Tenha prazer em receber a igreja do Senhor Jesus na sua casa, em outras reuniões, em outros momentos, sejam eles formais ou informais. Se vai ficar apertado, se vai sentar no chão, se vai comer menos, porque vai ter que dividir o que se tem ali sobre a mesa, não importa. O importante é estarmos juntos para sermos uma família abençoadora. Pessoas que chegam tristes em reuniões que acontecem e saem dali alegres. Pessoas que chegam desiludidas e saem dali convictas. Pessoas que chegam, às vezes, desesperadas e nós não sabemos, e saem dali esperançosas. Pessoas que chegam, às vezes, destruídas e saem dali edificadas e revigoradas. Pessoas que chegam ali perdidas e por causa de Jesus, do Evangelho e da palavra que foi compartilhada lá, a palavra do Senhor, saem dali salvas, salvas em Cristo Jesus. Jesus Cristo mora na sua casa, Jesus Cristo mora no seu lar. Você, como cristão, faz diferença na sua família, na sua casa. E mais ainda, se nós somos todos cristãos na nossa casa, na sua casa mora uma família abençoadora, abençoadora. É hora de repensarmos os nossos valores. Uma família abençoada tem como valor o acolhimento. Áquila e Priscila foram acolhedores. Uma família abençoada tem como valor o discipulado, seguir a Jesus. Áquila e Priscila praticaram o discipulado. Uma família abençoadora tem como valor o ser igreja, o ser igreja. Estamos durante a semana nos lares, sim. Estamos no domingo e em outros momentos, como ontem, como sexta e como outros momentos, estamos também no templo, como a Bíblia diz. No templo e de casa em casa. Entendendo o valor do templo e entendendo o valor de casa em casa. A minha oração é que cada uma das nossas famílias, cada uma seja uma família abençoadora. Quando praticarmos o acolhimento, quando praticarmos o discipulado, quando praticarmos o ser igreja, Deus vai estar nos usando para abençoar outras famílias, outras vidas, e levar estas vidas e famílias aos pés da cruz, aos pés do Senhor Jesus. E que seja como foi com Áquila e Priscila. Eles foram explicar com mais exatidão sobre o Senhor Jesus, sobre o caminho do Senhor para Apolo. Seja assim a nossa família, uma família abençoadora, que vai exalar na sua fala, na sua prática, o Senhor Jesus Cristo. Seja assim sobre as nossas famílias. Que o Senhor Deus nos abençoe.